Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de produção textual. Eu deixei a câmera deitada, porque só agora eu percebi que no vídeo do YouTube, a câmera quando fica deitada, ela fica melhor. Então, é isso aí, tá deitado. Alguns de vocês já me perguntaram por que você usa óculos escuros. Simples, eu não quero ficar com cara de bobo, sem não ter foco na câmera. Mas vamos começar. Bom, a gente já falou dos gêneros literários, né? Os grandes gêneros literários aí separados na época lá de Aristóteles. Que na Grécia Antiga, Aristóteles ele separava aí os grandes gêneros literários para entreter o povo, né? Na literatura. E nós já vimos aí a questão do gênero lírico que se aproxima, né, do gênero poético, dos poemas, aquilo que é cantado, né? Ele tem a musicalidade muito presente. O gênero épico a gente já viu, aí, na verdade ainda continuamos vendo, nós vamos dar continuidade a esse gênero literário, que aproxima-se do gênero narrativo, que nós temos contato hoje, os romances, os contos, as crônicas, enfim, né? Então, cada um tem a sua característica, mas finalmente vamos chegar no gênero dramático. É um gênero que particularmente eu adoro. O gênero dramático ele é o gênero do teatro, né? Da encenação, do teatro, né? Das artes cênicas. E, para começar, falar um pouquinho aí da história do gênero dramático aí na Grécia Antiga, o Aristóteles ele separava os gêneros dramáticos em dois tipos de gêneros, as tragédias e as comédias. Ambos eram encenados, aí, dependiam aí dos atores, do palco, enfim, mas as tragédias e as comédias eram diferentes por uma questão de reflexão, porque a tragédia ela sempre traz uma reflexão filosófica muito profunda, né? Questões sobre a morte, a vida, questões que são inerentes do ser humano. Contudo, a comédia ela era tida como algo mais leve, muito mais do entretenimento, né? Então, tinha essas diferenças aí das grandes peças, né? Os grandes gêneros dramáticos, das tragédias e as comédias. Logo depois foram surgindo aí a mistura desses grandes gêneros dramáticos, que é a tragicomédia, e hoje nós temos aí inúmeros, né, gêneros aí que eles vão se separando e vai se aproximando até das categorias, né, dos gêneros épicos, dos gêneros narrativos, que nós temos aí vários tipos de dramatizações. Enfim. Um exemplo disso, por exemplo, da tragédia, da comédia, na época aí de Shakespeare, né? Shakespeare, um grande dramaturgo, ele separava suas obras ali, né? As grandes obras ali de Shakespeare eram conhecidas como as tragédias, né? Por exemplo, de Hamlet, o Rei Lear, eu só vou lembrar desses dois agora, mas tem outras tragédias aí, Otelo, né? Enfim. Esses são as grandes tragédias aí. E aí as comédias, ou as tragicomédias, que não eram gêneros tão importantes assim para a dramatização, por exemplo, Romeu e Julieta, né, por incrível que pareça. E ficou mais famoso. Bom, enfim, falando um pouquinho só da história do gênero dramático, nós vamos ver aqui poucas características aí, as principais características, ou seja, do gênero dramático na escrita. Né? Imagine que nós temos aqui no gênero épico, vamos voltar aqui um pouquinho no gênero épico, nós temos uma característica muito importante, né? que a gente sempre se atentou, né? A questão do tempo, o espaço, os personagens, né? E sempre aí na narrativa eu tenho um narrador que ele vai utilizando verbos no passado que vai contextualizando todo a história. Contudo, o gênero dramático ele tem uma pequena diferença. Por quê? Quando eu tenho o gênero épico, ele por si só, ele existe sozinho, né? A partir do momento que eu tenho o livro, eu consigo ler naquele livro todas as informações, né? Eu tenho todos os personagens, eu tenho todo o espaço, o tempo, os narradores, enfim. Então eu dependo apenas da leitura
para dar vida e sentido àquela história. No gênero dramático, eu tenho aí um pouquinho de diferença, porque ele vai se desmembrar aí que o texto ele deve ser encenado. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um texto escrito, ele é um gênero, vamos dizer que ele faz parte de um gênero dramático, mas ele não é um todo, né? Porque ele depende de ser um texto, claro, que a gente entende do script, né? Como é feita, as falas ali dos personagens, mas ele depende do palco. Então, o gênero dramático ele não existe sozinho. Ele existe a partir da soma de um texto escrito e de um palco para ser encenado. Por isso que o texto ele é construído para ser encenado. Ele é construído para o ator, ele é construído para ser encenado num palco. Muito bem? Então, eu tenho um pequeno exemplo aqui, né? Por exemplo, quando no texto escrito, claro que, voltando um pouquinho, não tem edição nesse vídeo, o texto escrito ele vai ser separado, por exemplo, no gênero narrativo que a gente conhece hoje em dia, ele é separado por capítulos, né? Alguns capítulos de um romance, tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, enfim, vários capítulos que vão trazendo aí diferentes momentos da narrativa. No gênero dramático nós temos as cenas e os atos, né? A cena, explicando de uma maneira extremamente superficial, as cenas, ela é como se aproximasse de um capítulo. Eu tenho vários capítulos, né? Eu tenho vários capítulos de uma narrativa, eu posso transformar isso, quando eu transformar uma narrativa num texto dramático, eu tenho cenas como se fossem capítulos dessa história, né? Que vai transformar-se numa história inteira. E os atos é como cada personagem ou autor, ele deve se preocupar no palco. Ou seja, no momento do palco eu tenho um ato. Dentro de um capítulo eu posso ter vários atos, né? De um a vários atos. Por quê? É o momento em que deve ser encenado ali, onde os atores eles vão atuando, né? Então, esses são os atos. Cenas e atos. Na escrita do gênero dramático, quando nós temos ali a escrita do gênero dramático, eu tenho uma característica muito importante. Por exemplo, na identificação dos atores. Então, por exemplo, se eu tenho um personagem chamado Chicó, eu peguei aqui um exemplo bem bestinha, Chicó, ele deve ser sempre escrito com letras garrafais, letras maiúsculas, assim, como se tivesse um caps lock ali, botou o caps lock, tá a letra maiúscula. E 2 pontos, e a sua fala. Percebe que eu não tenho narrador. No gênero dramático não há necessariamente a necessidade de ter um narrador. Ao contrário do gênero épico, eu preciso ter um narrador, seja ele de primeira ou terceira pessoa, para situar aí o leitor à história. Aqui não. Aqui eu preciso literalmente apenas dos personagens, né? Apenas dos personagens que vão fazendo aí a história acontecer. Então, eu tenho a identificação dos autores, né? Como se fosse no script, ele vai ser sempre dito em letras garrafais. E a sua fala, né? Ó, por exemplo, Chicó, não sei, só sei que foi assim. Né? Essa vai ser a fala dele e vai ser separado, assim, praticamente como se fossem tópicos. E a outra coisa que eu tenho aqui, que ele vai ser sempre separado aí, ou vai ser destacado em itálico, mas geralmente entre parênteses, né? Os parênteses aqui, é a rubrica, né? Não se fala rúbrica, é rubrica, né? A rubrica em que ele não é falado. Ele não deve ser falado, por exemplo, está escrito aqui, sai de cena. Vamos dizer que Chicó, ele está lá no palco e ele fala, não sei, só sei que foi assim. Aí na rubrica ele vai ler, sai de cena? Não, ele não lê, ele simplesmente sai. É a orientação para o ator, é a orientação para o ator dentro do palco, o que ele deve fazer. Por exemplo, não sei, só sei que foi assim. Ele pode dizer, sai pulando. Então ele tem que sair pulando no palco. Então a rubrica, ela vai ser responsável aí para orientar o ator a atuar dentro do palco. Então percebam que o gênero dramático ele não existe sozinho. Ele tem a sua escrita, sim, por exemplo, quem for comprar aí, adquirir aí volumes das obras de Shakespeare, as obras de Shakespeare são gêneros dramáticos, mas eles são escritos para serem atuados, eles não são escritos em forma de romance. Claro que tem adaptações, mas as obras originais, por exemplo, eu tenho um livro aqui do Rei Lear, né, um grande clássico de Shakespeare, e ele é um texto dramático, ele é feito para ser atuado. E ele tem aí a identificação dos personagens e a rubrica. Né? A rubrica,
ela tem um papel muito importante aí para situar o ator ou simplesmente dizer o que está acontecendo, né? Então, geralmente num texto dramático, começa-se com uma rubrica para contextualizar aí o ator ou toda a equipe, o que está acontecendo, e as cenas elas vão acontecendo. Toda a história, geralmente uma história encenada, ela é encenada e ela é descrita, assim, a gente entende a partir da atuação dos atores. Tudo bem? Então percebam essa complexidade do gênero dramático em relação aos outros gêneros, grandes gêneros literários, como o gênero épico e o gênero lírico. Tudo bem? Por enquanto é só. Siga as orientações para as próximas atividades e a gente se vê.